Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Bem. Nós louvamos a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos mais uma vez na sua casa, na sua presença. E hoje, mais uma vez, tendo o privilégio e, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade de vos transmitir a poderosa palavra de Deus. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente e à direção do Templo Sede pela confiança deste púlpito, nesse honroso trabalho, nesse honroso ministério que é a ministração da palavra do Senhor. Eu quero convidar-vos para a leitura de um texto na epístola anônima aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 8. Se for possível a projeção dos textos, vai nos ajudar aqui para fundamentarmos a temática que estaremos ministrando nesta noite. Quantos encontraram o texto, diga amém. Quem não encontrou, se quiser se servir da leitura do nosso telão, desde já agradeço os nossos irmãos aí na transmissão, enquanto também cumprimentamos todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo em qualquer lugar da cidade de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Brasil e mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Continue conectado na rede Lagoinha. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Vamos ler juntos esse texto, igual está no telão. Jesus, vamos lá, no 3. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje. Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Terceira vez para gravar. Jesus. Amém. Tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns textos. Queremos, baseado nesse texto, que reporta a pessoa de Jesus, denominado Cristo. Sabemos que Jesus é o nome grego dado a Jesus, Filho de Deus. Cristo, do grego Christos, é uma palavra, um título que significa ungido. Então, quando se diz Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o enviado de Deus para reinar sobre Israel e todas as nações da terra. Então, Cristo é um título dado para representar o senhorio, o messianismo do Senhor Jesus. O nome Jesus em hebraico, Yeshua, que significa Salvador, e no grego, Jesus, que para nós também tem o mesmo significado. Baseado nesse texto, Jesus Cristo é o mesmo. Aí você tem ontem, que é passado, hoje, que é presente, eternamente. E quando se fala de eternamente, fala de algo que não tem princípio e que não tem fim. Então conclui que Ele é sempre. Ele não tem começo e Ele não tem fim. Portanto, Ele atua no passado, atua no presente, atuará no futuro. E Ele é sempre eterno. Ele não está limitado ao tempo. Por isso, Ele é eterno. Com isso, nós podemos falar a respeito de Jesus sobre 3 eventos marcantes da cristologia
na história universal. Vou repetir só para você ter uma linha de raciocínio. 3 eventos marcantes da cristologia na história universal. Nós estamos no mês de dezembro e é o mês em que nós vemos as luzes se acender, os pisca-piscas, não é isso? As bolinhas coloridas por aí, todas as pessoas procuram de alguma forma enfeitar as suas casas, porque se diz, chegou o Natal, é o Natal de Jesus, é o mês de dezembro, e nós vamos comemorar o Natal. Natal de quem? Natal de Cristo, apesar que as pessoas só falam Natal, e a maioria das vezes apresenta o Papai Noel, né? E isso passa uma mensagem obscura, errada, principalmente às nossas crianças, que são pessoas que aprendem com o concreto, precisam ver, tocar para entender. Então, quando elas veem o Natal, elas associam o Natal com o Papai Noel, porque a figura que elas veem é do Papai Noel. Quando veio algum presépio, alguma coisa, não veio o destaque de Jesus ou do Messias, mas é mais destaque de luzes, às vezes alguns boizinhos ali, algumas coisas, mas fica muito obscura a mensagem do Natal no mês de dezembro. E aí, uma pergunta que sempre vem: será que Jesus realmente nasceu no mês de dezembro? Nós já sabemos que não. As melhores pesquisas, elas apontam para uma dificuldade muito grande de Jesus ter nascido no mês de dezembro. O mês de dezembro no Oriente Médio, especialmente em Israel, é um mês muito frio, um mês gelado, um mês que cai neve. E pelas circunstâncias que envolveram o nascimento de Jesus, como estrela brilhando, pastores no campo, o imperador tendo ordenado um recenseamento que obrigava a movimentação de pessoas de um lugar para outro. Então, todas essas características do nascimento de Jesus, elas apontam para uma ideia de que Jesus não teria nascido no mês de dezembro. Nós temos uma informação no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 7, se puder colocar aí, pode colocar, que nos mostra o seguinte: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o presidente da Síria, e todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. E aí diz o versículo 4: e subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, o envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então esse foi o momento e um evento marcante da história que delimita o momento do nascimento de Jesus. E veja vocês que para estar no momento dezembro, como eu estou dizendo, de neves, de frio, ali no Oriente Médio, Jesus nascendo numa manjedoura, esse pessoal se movimentando, seria um evento realmente muito difícil. Mas o capítulo 1, versículo 5 do livro de Lucas, vai dizer que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Esse texto informa que Zacarias era sacerdote, era marido de Isabel. Consequentemente, aqui nós temos o relato do pai e mãe de João. Quando nós pegamos que Zacarias era do turno de Abias, nós vamos para 1 Crônicas, capítulo 24, e versículo de número 10, e encontramos outra informação importante. 24 e 10,
aqui nós temos no capítulo 24 a divisão dos sacerdotes, ou seja, o sacerdócio ele era composto de várias famílias sacerdotais. E Davi, ele pega os sacerdotes e divide em turnos. E cada turno, cada família sacerdotal, ela ficava responsável pelo templo durante uma quinzena, ou 15 dias. Então, no versículo de número 10, nós temos que a 7ª turma era a turma de Acós, e a 8ª turma era a turma de Abias. Então, se nós temos 8 turmas de 4 dias, nós temos aí pelo menos 2 meses para dar, ou seja, dois turnos, 2 famílias a cada mês, não é isso? Então, para dar 8 meses, nós vamos ter aí 2 meses, seria isso? 1, 2, vai dar 4 meses. Se nós contarmos que o ano hebraico ele começava em abril, Nissan, abril, porque era abril ou maio, nós vamos ter abril, maio, junho e julho. Então, se ele era da turma de Abias, quando Zacarias recebe essa mensagem importante sobre a gravidez de Isabel, isso implica que Isabel, ela concebe João no mês de julho. Ela fica grávida de João no mês de julho. Se Isabel fica grávida de João no mês de julho, 6 meses depois Maria vai ficar grávida de Jesus. João nasce em abril, Maria está grávida em janeiro. Se Maria fica grávida em janeiro, você conta 9 meses, provavelmente Jesus teria nascido no mês de outubro. Seria o mês mais provável para o nascimento de Jesus. Pastor, e de onde vem a ideia de comemorar o Natal de Jesus em dezembro? Nós sabemos que Roma era um império muito forte militarmente. Eles tinham um exército muito poderoso, mas tinham uma cultura fraca. E normalmente o mundo ele é muito mais dominado pela cultura do que pela força, porque a cultura ela muda a concepção, ela muda o pensamento, ela muda a ideia das pessoas. Então Roma dominava pela força, mas não conseguia impor a sua cultura porque ela não tinha uma cultura formada. No entanto, a Grécia tinha uma cultura muito forte, uma religiosidade muito forte, uma filosofia muito forte. Então, a partir do momento que o Império Romano adota a religião cristã como a religião oficial do Império, acontece um problema, porque a igreja agora era a religião do Império e ela precisava, de uma certa forma, não provocar muita tensão, muita colisão com a cultura do povo. Então, para não dizer que a igreja estava adotando os costumes pagãos, de alguma forma os papas começaram a transformar as festas pagãs em festas santas. E aí se dá a entrada tanto dos santos na igreja, quanto das comemorações de algumas coisas diferentes. Porque a igreja cristã primitiva, ela seguia mais ou menos um calendário judaico e comemorava. Jesus deixou 2 sacramentos, que é a ceia e o batismo, mas eles não eram impedidos de comemorar a Páscoa, de comemorar a festa de tabernáculo, o Pentecoste, que eram festas determinadas por Deus no Antigo Testamento. No entanto, dentro de uma cultura agora romana, greco-romana, eles param de comemorar essas festas judaicas e passam a comemorar as ditas festas cristãs. Em dezembro era comemorado o solstício, a festa do Deus Sol, e o Papa João I, no século VI, ele então muda essa festa, diz, não, agora não vai ser a festa do Sol, vai ser a festa de Jesus, nós vamos comemorar o Natal de Jesus em dezembro. E ele então estabelece a comemoração do Natal de Jesus em dezembro como uma forma
de não comemorar diretamente o solstício, mas manter a festa. O povo tinha que ter festa, então não podia acabar com a festa do povo. Então a gente não vai falar que é do Deus Sol, mas vamos comemorar a festa de Jesus. E aí nasce a pergunta: pastor, e a gente não está idolatrando ou sendo idólatra quando a gente comemora? Eu digo não, porque Jesus é o sol da justiça. E o crente tem que ter na mente que Jesus não completa ano, porque Ele é eterno. Eu acabei de ler, Ele é o mesmo ontem, hoje é eternamente. O que a igreja faz? A igreja procura aproveitar todos os eventos e momentos para anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é poderoso, que Jesus Cristo é maravilhoso. O cuidado que nós, como crentes, como famílias, precisamos ter é de não exaltar a figura do Papai Noel acima da figura de Jesus. Mas é um momento especial para nós reunirmos a nossa casa, a nossa família e dizer: olha, a nossa salvação está garantida, porque Jesus, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, aleluias. E em todo o tempo, não só em dezembro, mas de janeiro a dezembro, aleluias, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, Ele permanece salvando, curando e libertando todo aquele que crê. E aí, queridos, eu quero falar desses 3 eventos que impactam a história universal. Quais são esses 3 eventos? O primeiro evento é a encarnação de Deus, a encarnação do Messias, a encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus é um milagre que muda a história da humanidade. E essa encarnação, ela é anunciada primeiramente em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Vai estar projetado aí, você vai ler. Gênesis 3:15. Vem essa primeira profecia que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, que seria a semente da mulher. O ti, primeiramente, ali é a serpente, depois tem a mulher. Então a semente da serpente e a semente da mulher serão inimigas. E aí o Senhor vai dizer: esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente vai ferir o calcanhar de Jesus. Só que quando você tem uma ferida no calcanhar, essa ferida ela é recuperável. Ela está apontando para a humanidade de Jesus em um momento em que ele iria ter um trajeto, uma caminhada de dores. Essa ferida no seu calcanhar representa ele assumindo as dores e os pecados da humanidade para trazer salvação a essa humanidade. Mas enquanto ferido no seu calcanhar, ele então pisaria a cabeça da serpente. O ferir a cabeça significa destruir o sistema, acabar com o poder daquele que estava dominando, daquele que estava governando. Então Satanás havia tomado o domínio da mão de Adão, porque Deus disse para Adão: domine sobre tudo, e Satanás tomou o domínio. Mas Jesus agora vem como semente da mulher. E aí eu gosto sempre de mostrar, porque isso aqui é cristologia, que mulher não tem semente. Aí está o grande milagre, quando o Senhor fala que Ele vai pôr inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Mulher não tem semente. Quando você olha para a biologia, a concepção, ela se dá, pela fecundação do óvulo da mulher com o sêmen que está no homem. Então é preciso dessa conjunção. Então a semente está no homem. Sêmen significa semente, Gênesis, que está no homem. Mas aqui Deus anuncia que uma mulher vai ter uma semente, a única, aleluia, que vai trazer todos os cromossomos humanos, os 46 cromossomos humanos, para encarnar Deus, aleluias, para encarnar Deus. Então Deus faz esse milagre. A encarnação de Cristo é o grande milagre para a humanidade, onde Ele usa uma mulher para vir ao mundo, para assumir a forma humana
e na forma humana, ele pisa na cabeça da serpente para resgatar a nossa liberdade e o domínio de todas as coisas. Aleluias! Deus anuncia, nós chamamos isso aqui de proto-evangelho, ou a gênese do evangelho. É a primeira mensagem evangelística da Bíblia, quando Deus anuncia que Satanás temporariamente, aparentemente, havia vencido quando engana o homem e leva o homem a se afastar de Deus. Mas Jesus viria para resgatar a dignidade e a vida do homem. Glória a Deus, só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aí nós vamos caminhar para frente. E lá no capítulo 12 de Gênesis, no capítulo número 3, nós vemos o Senhor chamando Abrão. Deus chama Abrão, escolhe Abrão por discricionariedade, significa por vontade, por soberania dele. Deus chama Abrão e Deus faz umas promessas para Abrão. Ele faz promessa para Abrão, promessa pessoal, ele faz promessa nacional, e ele faz promessa universal. Então as promessas feitas para Abrão, elas incluem 3 dimensões. Elas têm dimensões pessoais, elas têm dimensões nacionais e elas têm dimensões universais. Quando ele diz para Abrão, farei de ti uma grande nação, ele está fazendo uma promessa pessoal para Abrão. Quando ele diz, abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E aí ele vai dizer, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí no final ele diz, em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra. Deus vai abençoar a pessoa de Abraão, Deus vai fazer de Abraão uma nação e vai abençoar essa nação. E através de Abraão, Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Então Deus chama Abrão para agora dar forma ao seu projeto, para que Jesus viesse se encarnar, para que Jesus viesse a nascer, para que Jesus viesse ao mundo. Aí Abrão, queridos, ele vai gerar Isaac, que é o filho da promessa. Isaac, nós sabemos que Sara era estéril, só vai gerar com 90 anos de idade, ela gera Isaac, depois de rir de Deus, e aí o menino vai chamar Isaac, que significa sorriso, porque ela sorriu de Deus, então agora fica olhando para o sorriso aí, e sorrindo o resto da vida. Não é assim que Deus falou para Abrão? Diz, olha, o menino vai chamar sorriso, tá? Porque Sara riu da promessa. Então, queridos, nasce Isaac, 90 anos tinha Sara, 100 anos tinha Abrão, e aí de Isaac, Rebeca também é estéril. E aí Isaac está orando e clamando a Deus por um filho, quando depois de 20 anos, com 60 anos, 20 anos de oração, Isaac está com 60 anos, Rebeca fica grávida. E Rebeca fica grávida de gêmeos. Ela começa a ver aquela luta no ventre dela, aquela briga, e ela vai orar e perguntar para o Senhor por que tinha aquela briga no ventre dela. E Deus diz para ela, 2 nações há no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Então ela entende a promessa, e Rebeca então vai gerar Esaú e Jacó. Jacó, ele vai ter 12 filhos, 12 príncipes, e quando Jacó vai morrer, ele está abençoando seus filhos. No versículo 8 do capítulo 49 de Gênesis, ele chama o seu filho Judá, que é o 4º filho, não é o primogênito. Judá é o 4º filho, mas Rúben havia perdido a primogenitura. Rúben, que era o primogênito, havia cometido abominação terrível contra o seu pai, e por isso, pelo seu pecado, perdeu a primogenitura. E Jacó então chama Judá, porque Judá, ao Rúben abdicar da sua liderança, da sua primogenitura, Judá assume a primogenitura e é aquele que toma a iniciativa de proteger José, quando os irmãos de José queriam matar José. Então, ele vai receber a bênção da liderança e não da primogenitura, porque Judá não recebeu a bênção da primogenitura. Quem recebeu a bênção da primogenitura foi José. Só que Judá recebe
a responsabilidade de liderar, de guiar, de apacentar os seus irmãos. Por isso ele é a tribo dos príncipes. Então os príncipes nascem de Judá. E no versículo 8 do capítulo 49 está aí, diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o teu pescoço, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Isso é o que? Se inclinava diante dos reis, se inclinava diante daqueles que tinham o governo, daqueles que tinham a liderança. Aí no versículo 9 ele diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O mais lindo e profético aqui é o versículo de número 10, que diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aí esse termo Siló, ou até que venha Siló, ele é uma palavra profética que aponta para um que vai vir da tribo de Judá, que vai ser o rei eterno, que vai ser o governante eterno, que vai ser o dominador eterno. Então essa palavra Siló, ela é uma palavra cristológica, ou seja, ela envolve no seu significado um apontar para Jesus, um apontar para Cristo. E para que você não ache que isso é apenas um conhecimento técnico, Apocalipse capítulo 5, versículo de número 5, nós temos a fundamentação desse conceito, quando nós encontramos João ali isolado na ilha de Patmos, tendo as visões que Deus o deu quando estava ali, e ele vai trazer para nós esta revelação. Apocalipse 5:5, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui quem? Eis aqui o leão da tribo de, a raiz de, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. E aí ele vai dar uma insígnia, dizendo: o Judá é um leãozinho, o leão, como o rei da selva, o maior, o mais poderoso dos animais. Ele diz: ele vai se deitar, e os seus irmãos vão o servir, vão bater continência perante Judá, até que venha Siló. Esse Siló aponta para Jesus. E quando João está olhando ali, queridos, porque a palavra que era para Israel, quando João está olhando, e naquele sofrimento, porque tem um livro para ser aberto, e ele não vê alguém que tem autoridade para abrir o livro, ele diz: eu chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, mas de repente o anjo chama ele e diz: olha aqui, João, não chores, e apresenta para ele com esse título: o leão da tribo de Judá. E quem é esse leão da tribo de Judá? Aí no versículo 6 ele diz que olhou e não viu um leão, mas viu entre os anciãos um cordeiro. Só que ele via esse cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, que fala do domínio pleno, do domínio completo. Tinha 7 olhos, que fala da onisciência de Deus, e tinha 7 espíritos, que fala da onipresença de Deus, enviados a toda a terra. Isso aponta para Jesus. Quando João olha para ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele era o Cordeiro, João conheceu como Cordeiro, mas agora João está vendo como o leão da tribo de Judá, porque no passado ele morreu como Cordeiro, mas ele vai voltar como leão da tribo de Judá para reinar sobre todos. Glória a Deus. E aí, queridos, essa bênção vem sobre Judá, uma bênção que aponta para a encarnação de Cristo. Outra coisa muito importante que nós vemos ainda no Antigo Testamento é como Deus vai preparando. Aí Deus chama Abraão, forma dessas 12 tribos descendentes de Jacó, a nação de Israel.
a nação de Israel fica escravizada no Egito 430 anos, e depois é tirada de lá com braço forte, com mão forte. Quando essa nação sai de lá, ela precisa caminhar pelo deserto, mas essa nação não vai caminhar pelo deserto sozinha, porque Deus ele já tinha feito uma promessa de que essa nação ela seria seguida. A gente muitas vezes pensa que seguia a nação era só a coluna de nuvem e a coluna de fogo, só que a coluna de nuvem e a coluna de fogo só seguiram a nação os 40 anos no deserto. Quando acabou os 40 anos no deserto, a coluna de nuvem e a coluna de fogo desapareceu. E será que a nação então ficou sem proteção? Ficou sem alguém que a seguia? Não, porque a promessa primeira não era de que ela seria seguida por uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Isso era apenas a representação da proteção temporal de Deus enquanto eles estariam no deserto. Só que a promessa de Deus maior era de uma proteção eterna, até que eles adentrem ao abrigo eterno, que é o abrigo celeste, a nova Jerusalém, da qual todos nós temos esperança. E aí no capítulo 49, versículo 24, Deus já tinha usado o profeta Jacó para revelar como ele protegeria o seu povo. Aí o versículo 24, do capítulo 49 diz assim: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente Jacó. Isso ele está falando de José, tá? José, a partir do versículo 22. 22, José é um ramo frutífero, e aí no 24 ele libera essas palavras. E diz: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente Jacó. E aí diz assim: de onde, está entre parênteses, o que está escrito aí? Todos juntos, no 3, de onde, grava essa palavra, tem o pastor e tem a pedra de Israel. Então essa pedra de Israel, ela tem uma importância muito grande aqui, porque essa pedra vai seguir Israel. Essa pedra, você já viu pedra seguir, pedra se mover? Você já viu pedra seguir alguém? Mas o Senhor está estabelecendo aqui a pedra de Israel. No momento em que Israel ainda não era nem nação, no momento em que Israel ia peregrinar, no momento em que Israel ia ser nômade, ia vagar por vários lugares, Deus está dizendo que de José viria o pastor e a pedra de Israel. Então nós temos Judá com essa representação do governo, e temos José com essa representação do pastoreio e do cuidado espiritual de Deus com a nação de Israel. Mas essa pedra ela é muito interessante, porque lá em Números, no capítulo de número 20 e no versículo de número 14, nós vamos ter um episódio quando falta água e Deus manda Moisés falar a rocha. E Moisés, queridos, indignado com o povo, Moisés vai chegar e vai bater naquela rocha. Nós temos aqui o versículo de número 20 e os versículos de número 7 até o versículo de número 13, quando nós temos um texto dizendo assim: o Senhor falou a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. O que Deus mandou Moisés fazer? Falar a rocha, falar a pedra, porque a pedra estava ali para fazer jorrar água para o povo. A pedra estava revelada lá em Gênesis 49, 24, a pedra que ia seguir a Israel. Mas Moisés feriu a pedra, e quando Moisés feriu a pedra,
ele representou os seres humanos todos na sua ira contra Deus, ferindo a Deus, pecando contra Deus. E por isso lá em Deuteronômio, ou seja, lá no final de Números, Deus vai dizer para Moisés: você não vai entrar na terra prometida, porque eu mandei você falar a rocha, e você feriu a rocha. Um ato de desobediência e de rebeldia. Mas por quê? Só porque feriu a rocha, Moisés vai ser impedido de entrar na terra prometida? Não parece algo tão insignificante? Só porque feriu a rocha. Mas aí, queridos, nós vamos ver aqui só mais um texto no Antigo Testamento, que é 1 Samuel capítulo 5, versículo 10, para a gente encontrar de novo essa pedra, porque ela está seguindo a Israel. 1 Samuel capítulo 5, versículo de número 10. Diz assim: então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E mandaram chamar todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror mortal em toda a cidade, e a mão de Deus pesara contra eles. Agora vamos ler os 6 e 12, que diz assim: então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam sempre o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram aos limites delas, até o limite de Bet-Semes. 13. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando seus olhos viram a arca e se alegraram. E o carro chegou ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande... Onde a arca parou? Onde o carro parou? Tinha alguém guiando as vacas? Mas até as vacas sabem onde elas têm que parar. Tem gente que não sabe. Tem gente que pisa na pedra, pula a pedra, chuta a pedra, se arrebenta na pedra, porque não entendem as coisas espirituais. Mas até as vacas que saíram sem ninguém as guiar, quando chegou naquela pedra, aleluia, elas perceberam que aquela pedra representava o Criador dos céus e da terra. Era a pedra que seguia Israel, e elas pararam ali. Pastor, mas que viagem é essa? Vamos ler 1 Coríntios 10 e 4, para vocês entenderem. Glória a Deus. 1 Coríntios 10 e 4. Quem encontrou? O que diz aí, irmãos? Vamos todos no 3, 3 e... Aleluia! Você pode glorificar a esse Deus poderoso e tremendo? Eles beberam da pedra, as vacas pararam na pedra, a pedra estava sempre seguindo Israel. E agora Paulo traz para nós a revelação de que a pedra era Cristo. Pedro vai dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra principal, a pedra da esquina, o sustentáculo de todas as coisas. Aleluias! Aí nós estamos vendo esse grande projeto que é o Natal. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí, queridos, vem o tempo da profecia, vem os anos proféticos e as profecias a respeito do nascimento de Jesus. Profeta Moisés, que era profeta, Deuteronômio 18 e 15, já recebe a revelação de que Deus levantaria dentre seus irmãos um profeta semelhante a ele, e a esses os povos ouviriam. Deuteronômio 18 e 15. E aqui em Atos, no capítulo 3, no versículo de número 22, nós temos
o apóstolo Pedro revelando a explicação desse texto, quando ele diz: porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ele está dizendo, ele está apontando para Jesus, esse profeta semelhante a Moisés. Mas é Isaías que vai descrever com detalhes a concepção, o nascimento e o ministério de Jesus. A concepção de Jesus, ela é uma concepção miraculosa, extraordinária. Por quê? Porque Jesus vai ser concebido sem uma relação entre o homem e uma mulher. Ele vai ser concebido no ventre de uma virgem. E Isaías então revela no capítulo 7, no versículo 14, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O início do texto diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Essa palavra sinal em hebraico significa uma coisa miraculosa, uma coisa grandiosa, uma coisa maravilhosa. Poderia ser traduzido: eis que o Senhor fará um milagre. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. O que é o Emanuel? Deus conosco. Deus conosco, Deus conosco. É o próprio Deus se encarnando para estar entre os homens. E por que esse Deus vai se encarnar? Esse Deus vai se encarnar, queridos, para nos salvar, para nos resgatar. Como homem, Ele vai nos resgatar de nossos pecados. Aí o profeta continua explicando no capítulo 9 de Isaías, no versículo de número 6 e 7, ele vai dizer a respeito das qualidades, dos atributos desse Deus conosco, desse Emanuel. E quais são os atributos desse Deus? Ele vai dizer: porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. O que é que significa? Humanidade de Jesus. Vai ser um menino, vai nascer na manjedoura, vai se amamentar nos seios de uma mulher, vai ser carregado no colo, vai ter um crescimento natural. O menino nos nasceu. Mas aí depois fala: e um filho se nos deu, porque o menino foi gerado no ventre de Maria, mas o filho é eterno, é o filho de Deus. Por isso João escreve dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória de quê? Como a glória do unigênito do Pai, porque o Filho tem a glória do Pai, tem a essência do Pai em si mesmo, estando encarnado. Aleluia. E aí, queridos, no capítulo 53, ele revela que esse Emanuel, esse Deus conosco, ele vai sofrer. E o porquê ele vai sofrer? Nos versículos de número 4, ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele está apontando para o sofrimento de Jesus. Ele está apontando para o Jesus que iria carregar sobre si os nossos sofrimentos, que iria padecer por nós. E ele aponta também, queridos, para esse Jesus que ia morrer em nosso lugar. Ele diz: porém o Senhor agradou moê-lo, versículo 10, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência. Isto é, por expiação. A expiação era representada na morte de um cordeiro, de um animal, o qual seu sangue era derramado, seu sangue era espargido na tampa do propiciatório. E quando aquele sangue ali na tampa do propiciatório, na arca da aliança, no Santíssimo, era espargido, a reconciliação do povo de Israel com Deus era operada. O perdão dos pecados temporariamente era operado, mas agora viria um que iria expiar os nossos pecados, não temporariamente, mas eternamente. Jesus morreu pelos nossos pecados.
E aí a Miqueias incumbe, queridos, relatar ou manifestar a cidade onde Jesus ia nascer. Miqueias 5:2, ele vai dizer: e tu, Belém, Efrata, de maneira alguma és a menor entre as cidades de Judá. De ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja que ele está revelando que alguém vai sair de Belém, mas esse que vai sair de Belém, ele é desde os tempos antigos, e ele é desde a eternidade. Quem é esse? O Messias. Aí o texto que eu li de Lucas, no capítulo de número 2, vocês viram que Maria foi para Belém para se alistar, estava no 9º mês, e chegou lá, o menino nasceu. Aleluia. Os pastores que estavam no campo viram o céu iluminado, ouviram a voz de um anjo que dizia para eles que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluias. E eles ouviram um canto de um coro celestial dizendo: hossanas nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Aleluias. E quando eles viram tudo aquilo, eles entenderam que algo extraordinário estava acontecendo para mudar a história da humanidade. Aí um outro evento acontece. Simeão está lá no templo, ele vai para o templo revelado pelo Senhor. Quando ele está no templo, tinha 8 dias, ou seja, tinha 40 dias que Jesus tinha nascido. Quando o menino era apresentado, passava-se o período da purificação da mulher, era 40 dias para o homem, quando tinha filho homem, e 80 dias quando tinha filha mulher. Não sei porque a mãe tinha que ficar mais de resguardo quando era menina, tá? O resguardo do menino era 40 dias, o resguardo da menina era 80 dias. Então cumpre os 40 dias, ela vai para o templo. Chega lá, está Simeão. Quando Simeão pega o menino: Senhor, agora despede-me em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. Ele anunciou que o Salvador havia nascido, Jesus havia nascido. Aleluia. Esse Jesus veio e ele divide a história. É por isso que você tem um calendário antes de Cristo e depois de Cristo, porque Jesus dividiu a história. Aleluia. Então a encarnação de Cristo é um grande evento universal que muda a história da humanidade. O segundo evento que muda a história da humanidade, queridos, é o ministério de Jesus, que inclui a sua morte e a ressurreição. E o terceiro evento é a segunda vinda de Cristo, sobre os quais eu falarei numa próxima oportunidade. Deus abençoe vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor.